Como Arthur da Costa e Silva morreu? Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar. Ele governou o país entre 1967 e 1969. Sua presidência ficou marcada pelo decreto do Ato Institucional número 5, que ampliou os poderes do presidente e intensificou a repressão aos opositores. Arthur da Costa e Silva nasceu em Taquari, Rio Grande do Sul, em 3 de outubro de 1899. Ele era filho de Aleixo Rocha da Silva e Almerinda Mesquita da Costa e Silva. Ele iniciou sua carreira militar em 1912, ao ingressar no Colégio Militar de Porto Alegre, onde concluiu o curso secundário como o primeiro da turma. Após terminar seus estudos em Porto Alegre, Costa e Silva ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, em 1917, aos 18 anos. Durante seu período na Escola Militar do Realengo, ele foi submetido a uma educação abrangente, que englobava tanto aulas teóricas quanto treinamento prático. Lá ele se formou como aspirante oficial em 1921, e foi declarado segundo-tenente em 1922. O início da vida militar de Costa e Silva foi um momento turbulento para as Forças Armadas brasileiras. Vários movimentos aconteceram, e Costa e Silva não ficou de fora. Em 1922, ele juntou-se ao movimento tenentista, um movimento militar que se opunha aos governos oligárquicos e lentos da Primeira República do Brasil. Ele participou da revolta do Forte de Copacabana de 5 de julho, acabando por ser preso e depois perdoado. Durante esse período, Costa e Silva ficou noivo de Yolanda Gibson Barbosa, filha do general Severo Correia Barbosa, que era seu professor na escola militar. Eles se casariam em 1925. Como muitos de sua geração, Costa e Silva participou da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, e lutou pelo governo contra os rebeldes em São Paulo, 2 anos depois. Esse apoio a Getúlio Vargas acabaria sendo benéfico para a carreira militar de Costa e Silva. Em 1944, Costa e Silva foi enviado para realizar estágios nos Estados Unidos. Ele ficou em torno de 5 meses em terras norte-americanas, realizando cursos com o exército americano e estreitando os laços entre as duas nações. Ao longo das décadas seguintes, ele continuou a subir na hierarquia em vários cargos, incluindo um tempo como assessor militar da Embaixada Brasileira na Argentina. Em 1961, foi promovido a general do 4º Exército no Recife, onde usou seu poder para reprimir protestos estudantis na região. No entanto, ele foi afastado do cargo e transferido para o Rio de Janeiro como chefe do Departamento de Pessoal do Exército. No final de 1963, ele participou ativamente da conspiração que derrubou João Goulart, acusado de se alinhar aos comunistas. Após o golpe de Estado brasileiro de 1964, Costa e Silva foi nomeado ministro da Guerra em 1º de abril, e permaneceu nesse cargo durante a presidência de Castelo Branco. Como ministro da Guerra, Costa e Silva defendeu os interesses da ultradireita das Forças Armadas. Ele foi considerado um candidato aceitável para suceder a Castelo Branco, que era considerado um general mais alinhado com setores moderados do governo. Por outro lado, Costa e Silva era visto como um líder mais tradicional e conservador, com uma trajetória militar sólida. Em um processo marcado por negociações internas dentro das Forças Armadas, o general Arthur da Costa e Silva foi eleito para suceder Castelo Branco. Costa e Silva assumiu a presidência em 15 de março de 1967, dando continuidade ao governo militar. Uma das principais características da sua presidência foi a continuação das políticas de desenvolvimento econômico e modernização do país iniciadas por Castelo Branco. O governo adotou medidas para atrair investimentos estrangeiros, promover o crescimento industrial e melhorar a infraestrutura. Essa abordagem, conhecida como milagre econômico, resultou em taxas de crescimento impressionantes e modernização em diversos setores da economia brasileira. No entanto, o milagre econômico teve um alto custo social, pois foi baseado no arroxo salarial dos trabalhadores, na concentração de renda e na deterioração das condições de vida nas cidades. Além disso, a política econômica não conseguiu controlar a inflação, que chegou a mais de 20% ao ano.
Porém, sua presidência é recorrentemente lembrada pela forte oposição de diversos setores da sociedade, como estudantes, intelectuais, artistas, religiosos e trabalhadores. Esses setores protestavam contra a falta de liberdade e democracia, a violação dos direitos humanos e a dependência econômica do país. O governo reagia com violência aos protestos, usando as forças policiais e militares para reprimir as manifestações. O ponto culminante da repressão foi a promulgação do famoso Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968. Esse ato ampliou os poderes do presidente para cassar mandatos políticos, suspender direitos civis, fechar o Congresso Nacional e censurar a imprensa. O Ato Institucional número 5 inaugurou o chamado Anos de Chumbo, o período mais duro do regime militar. Costa e Silva governou o Brasil até agosto de 1969, quando sofreu um grave acidente vascular cerebral, enquanto estava no Palácio do Planalto. Levado às pressas ao Hospital Militar de Brasília, os médicos logo constataram os sinais de uma grave trombose cerebral. Um coágulo estava bloqueando a circulação em uma artéria do cérebro do presidente. Incapacitado pelos efeitos do derrame, Costa e Silva teve que deixar a presidência em agosto daquele ano, sendo substituído interinamente por uma junta militar, formada pelos ministros das Forças Armadas, que governou até outubro de 1969. Quando o general Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência. Amigos mais próximos do presidente acreditavam que o estado de saúde dele havia chegado naquele estado, pelas pressões que ele vinha sofrendo, devido à campanha para um referendo nacional sobre as revisões da Constituição de 1967. Seus confidentes entendiam que Costa e Silva estava profundamente insatisfeito com o Ato Institucional número 5 e desejava maior liberdade. O presidente Arthur da Costa e Silva faleceu em 17 de dezembro de 1969, no Hospital Militar Central, no Rio de Janeiro, devido às consequências do acidente vascular cerebral. Ele estava com 70 anos de idade. A presidência de Costa e Silva deixou um legado complexo e controverso. Seu governo promoveu o desenvolvimento econômico, mas também é lembrado pela intensificação da repressão política e pela violação dos direitos humanos. O Ato Institucional número 5 e a repressão violenta durante sua gestão marcaram uma fase sombria da história brasileira, contribuindo para moldar a trajetória política do país nas décadas subsequentes. E foi assim que Arthur da Costa e Silva morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.